que alguns assuntos nos fazem falar sobre determinados transtornos mentais que muitas vezes ficam no ostracismo e quando surgem, né, nos surpreendem. Mas é um transtorno que existe há muitos e muitos anos e são históricos, né? Nós temos grandes histórias desde, né, muito antes de Cristo já tinham as pessoas que sofriam destes problemas, né? Claro que quando nós pensamos em transtornos mentais, nós podemos falar, bom, isso é um caso de mitomania e coisa e tal. Fica difícil, eu não a conheço, então eu Claro. não tenho como opinar sobre ela Mas especificamente. muito se ouviu esse termo, né, doutora? A partir desse caso, será a mitomania? Até pode explicar para a gente o que é uma mitomania? Exatamente, e isso eu acho legal, porque com o advento da internet, com as possibilidades que a gente tem hoje, a gente tem muita mitomania rolando e que muitas vezes a gente chama fake news. O que é mitomania, doutora? Mitomania é uma doença psiquiátrica que tem uma causa que pode ser biológica, pode ser uma causa ambiental, pode ser uma causa pessoal, né? Então, nós temos vários motes que podem nos levar a que uma pessoa precise expressar o seu comportamento assim. Então, pode ser alguma alteração cerebral, pode ser a pessoa já ter algum transtorno mental e isso se expressar também, né, com a mitomania. Mas que características são identificadas nessa pessoa? São pessoas que começam a mentir diferente da mentira normal, que é aquela mentirinha que a gente mente para se livrar de uma encrenca, para resolver um problema, para ter um ganho, alguma coisa. A mitomania, ela é a mentira patológica ou a pseudológica fantástica, né? Por isso esse nome é legal, porque assim, é pseudológica fantástica. Já expressa nesse nome tudo que a gente vai ver com essas pessoas. São pessoas que mentem nem sempre para ter ganho sobre isso, mas é uma mentira compulsiva. E as pessoas mentem muitas vezes para lidar com problemas ou para ter a sensação de poder, ou tem uma baixa autoestima, esse é um jeito de crescer, ou algumas tiveram traumas no passado, então passaram por bullying, passaram por outras coisas, e isso é um jeito de se mostrar maior, mais poderosa, mais forte. E a pessoa mente compulsivamente, e muitas vezes ela mente e ela acredita, e ela costuma e vai acreditando cada vez mais na história, e aí, quando ela é confrontada a alguma coisa, ela mente mais. Então, ela cria mais em cima daquilo para tentar sair da dificuldade que ela se encontra. Então, realmente são mentiras muito bem organizadas, alicerçadas, muito bem pensadas, muito articuladas. Por quê? Porque a pessoa precisa criar aquele ambiente para si mesma. Então, ela existe através daquilo ali. E aquilo ali vai ficando muito complexo. E aí, cada vez, a pessoa mente mais. Até que a coisa fica tão grande que aí começa a aparecer. Aí as pessoas começam a perceber as incoerências, as coisas, né? As datas que não fecham, ou a história que não fechou, né? Mas como? Eu a vi aqui e ela disse que estava lá. Então, são situações que a gente começa, as pessoas à sua volta. Muitas vezes desperta no outro essas características assim de rechaço, de raiva, de nojo. A própria pessoa não tem culpa, ela não sente culpa daquilo, porque na cabeça dela, ela realmente está passando por aquilo. Então, às vezes a gente contesta uma pessoa assim e a pessoa não entende, não consegue entender aquilo ali. Por quê? Porque ela está vivendo naquilo ali. É como se ela estivesse num quadro, digamos, parecido com uma psicose, ou seja, ela vive uma hipnose, outra, assim. ela vive uma outra situação dentro da cabeça dela. Então, a pessoa não sofre com isso, não tem culpa, por quê? Porque ela não entende aquilo ali como um problema dela, né? Ela realmente não entende. Então, essa pessoa que sofre de mitomania, ela tem as causas para isso, que são diferentes de determinadas pessoas, tem coisas que coexistem com isso, né, que são outros transtornos, outros sofrimentos, outros traumas, e a pessoa precisa de tratamento, algumas vezes precisa remédio, a pessoa está num sofrimento. Claro que, para quem sofre as consequências das suas mentiras, é muito difícil entender isso. Sim, doutora, assim, porque
bom, não sabemos se o caso dela é de mitomania ou não, mas a partir do caso dela a gente está discutindo isso, certo? Em pessoas com esse diagnóstico de mitomania, me chama a atenção assim, que você falou que a pessoa ela acredita tanto naquilo já que ela não sente culpa. Mas eu tenho dificuldade de entender como isso se passa na cabeça da pessoa, porque no começo de tudo ela sabe que ela está criando uma ilusão, uma história. Em que momento ela vira a chave e aquilo passa a ser uma verdade para ela? Ou no fundo, ela entende que aquilo não é verdade, mas ela faz uma atmosfera tão realista que ela passa a acreditar que aquilo é verdade. Como é que... É difícil, é como vários sintomas que nós temos, vários transtornos que a gente tem na psiquiatria, em que o momento que o rosa vira vermelho é muito tênue. Então, nas compulsões, isso é muito frequente. Então, muitas vezes, eu vou entrar num processo desses e, para mim, lá pela terceira, quinta história fantástica que eu crio, eu já estou acreditando. Para ti, tu precisas 10. Então, esse momento dessa transição é muito difícil da gente dizer. Foi a partir deste momento que a pessoa começou a acreditar nas suas mentiras. Tá? Por quê? Porque ela vai criando um campo em que ela vai começando... É como se o personagem, a pessoa virasse o seu personagem. Sabe aquela pessoa que fez tanto um personagem que depois ela incorporou aquilo na sua vida. É complexo para quem sofre as consequências do que essa pessoa arma, mas para a pessoa é como se ela estivesse adoecendo, então vai aumentando a gravidade da sua doença. Mas e aí, doutora, como é que é o círculo familiar dessa pessoa? Porque ela convive com amigos mais próximos, com familiares. Essas pessoas têm que estar sustentando aquela ilusão também. Como é que funciona isso? Por muito tempo é possível que as pessoas, a sua rede de apoio, acredite nisso. Por um tempo vai indo, até que a coisa começa a causar dificuldades. E muitas vezes, assim como é difícil para a gente lidar com uma pessoa assim, também é para suas famílias. Entende? Então, a família muitas vezes não sabe como sair daquilo ali, a família às vezes não sabe como resolver, ou às vezes precisa ter um caso grave, uma exposição muito grande, para a família ter uma situação para dizer, não, agora tu vai dar um jeito, agora nós vamos procurar ajuda. Então, às vezes, a gente falar sobre isso também ajuda, porque mitomania não é algo que se fale muito, mas cada vez está mais frequente. Por quê? Porque a gente tem um estímulo que é as redes. As redes são um grande estímulo para as pessoas crescerem nisso e montarem suas fantasias todas, né? Essa pseudológica fantástica. Então, talvez agora nós, programas como esse, educando a população, a gente perceba outras pessoas que fazem a mesma coisa. Isso é algo assim que vem desde criança? Já é possível identificar uma criança que mente muito? Ou é algo que pode surgir realmente só na fase adulta? Como é que funciona? Pode vir desde criança e tem casos que surgem em outros momentos. Tipo, eu passei por um grande trauma e isso mudou na minha cabeça. Né? Sei lá, vamos pensar... Eu fui sequestrada. Então, talvez com isso, pelo meu sofrimento, tenha desencadeado uma doença nova que é, neste caso, né, no meu caso, que fui sequestrada, a mitomania. Assim como podem surgir outros desses. Podemos ter uma ruptura. Alguns casos é desde criança. Aquela criança que já vive no mundo mais fantástico e que não passa isso. Porque tem crianças que fazem isso e isso vai passando com a idade. Outras permanecem. E aí a pessoa vai criando todo esse entorno à sua volta. E aproveitar que a gente está no... E às vezes, só um pouquinho, Sim, claro. Às vezes também vem de famílias que têm mais o hábito da mentira. Então são famílias que lidam mais com mentira, então esse é o momento ambiental que a gente chama. Existe isso, doutora? Famílias mentirosas? Que isso vai se criando um costume de mentir? A criança se vê que está mentindo e vai mentir também? Aprende a mentir e lida com a mentira, mas isso em algumas pessoas desencadeia uma doença mais grave e progressiva. E aproveitando